Por aqui continuamos a falar sobre água e não há melhor local para fazê-lo do que aqui. Sem água nada cresce, já sabemos, sem água não há plantas, se não há plantas não há agricultura e se não há agricultura não há pecuária, sem pecuária não temos carne e não adiantaria de nada tornarmos todos vegetarianos neste momento, porque sem água não cresceriam vegetais. Adoro estar a dizer isto e estarmos a ver a barragem do Alqueva, a grande. Maravilhoso, não é? Dá vontade. Eu sei o que são aqueles são os barcos casa. Também é muito divertido de fazer. Cristina, um dia podíamos ir brincar a isto. Não era? Acho bem. A seguir, combinamos? Eu sempre preciso de alguma dignidade, tenho aqui a Cristina e portanto está tudo assegurado. Está tudo assegurado. É de facto um cenário idílico aquele que temos aqui à volta. Dá-me uma enorme vontade de dar um mergulho logo que vejo visto. Aquilo vou ser eu. Na verdade, isto são imagens, sou eu ali. Eu posso ir ao lado, sim, Filomena. Claro. Somos as duas, Cristina, temos de dizer a verdade. Isto sou eu e a Cristina, estivemos de manhã. O Vítor atrás. A mandar uma grande surfada. Tomam a dianteira. O Vítor também lá estava, exatamente. Ora bem, podemos dar voltas e mais voltas, mas a verdade é que vamos sempre concluir o mesmo. Sem água não há vida. Por isso, mesmo a água tem um valor incalculável para o setor agroalimentar. Tanto assim que a gestão, a valorização e preservação deste bem é essencial para o futuro do setor. E para debater este tema, vamos agora reunir no painel. A Cristina já está a caminho, como vemos. Imagina isto, estou a caminho, Mena. Aquela curva é extraordinária, extraordinária. Temos de facto um painel com convidados extraordinários, várias perspectivas sobre este assunto quando pensamos em água. Ao mesmo tempo, também estamos a pensar em terra, estamos a pensar nesta ligação que é impossível não a fazer. Temos connosco a subdiretora do programa da Gulbenkian, Filipa Saldanha, para o Desenvolvimento Sustentável. Temos também Gonçalo Moraes Tristão, presidente da direção do Centro Operativo e da Tecnologia de Regadio, o presidente da direção da Associação Nacional de Produtores de Cereais Oleaginosas e Proteaginosas. José Palha também está connosco e está em remoto, se não me engano. E temos o presidente do Conselho de Administração Grupo Esperão S.A., José Roquete. A moderação deste cargo está mais uma vez, senhoras e senhores, com a extraordinária, a única, até me vou embora a correr. Eu acho que um palco não aguenta. Olha, então pronto, vamos assim. Vamos assim? Vamos assim. E agora todos sabem que a Cristina Esteves é mais alta que eu. Porque estou de saltos. Bravo! Cristina, é contigo. Muito obrigada. Até já, Filomena. Muito bem, vamos falar do valor da água no setor agroalimentar. A Filomena Cautela já apresentou os nossos convidados e é um enorme gosto ter este painel, apesar de estarmos com esta distância por força das regras da pandemia, mas o que interessa é exatamente aquilo que vamos falar. E obrigada a todos pela vossa presença, José Roquete, José Palha, Gonçalo Moraes Tristão e Filipa Saldanha. Muito bom dia e obrigada. E Filipa, vou começar por si, tendo em conta que está e tem uma posição de bastante relevo na Fundação Carlos Gulbenkian, uma fundação que tem tido uma preocupação bastante grande com toda esta área do sustentável e do ambiente. Foi inclusive feito um estudo em que concluíram que daqui a 20 anos poderá haver escassez de água, inclusive para atividades essenciais. Eu pergunto-lhe, face a estas previsões, qual é o melhor caminho para a agricultura em Portugal? Não percebi a última parte. Face a estas previsões, qual será o melhor caminho para a agricultura, para todo este setor no geral? Muito bom dia a todos. Agradeço a todos os presentes também aqui e em casa. Antes de mais, acho que é importante enquadrar um bocadinho este trabalho nas prioridades da Fundação Carlos Gulbenkian. A sustentabilidade é atualmente uma das grandes prioridades de atuação da Fundação, o que se reflete tanto nas nossas opções de investimento, na carteira de investimento, muito alinhada com os princípios ambientais, sociais e de governance, e obviamente através também de projetos que apoiamos, subsídios e bolsas no programa Gulbenkian de Desenvolvimento Sustentável. Este trabalho da água no setor agroalimentar partiu de duas grandes motivações. Uma primeira é que, de facto, a água, Portugal é considerado um país com elevado stress hídrico até 2040. Isto não foi uma conclusão da Fundação, foi uma base científica que foi o ponto de partida da nossa motivação e significa que nos próximos 20 anos podemos vir a ter escassez de água face às necessidades do país. Com isto, quisemos perceber onde é que estão as oportunidades de atuação e, de facto, em Portugal, o setor agrícola é responsável por 75% da utilização de água no país, o que é muito semelhante a outros países de clima mediterrâneo. Ou seja, isto não é normal, não é uma estatística anormal. E está de acordo com a média europeia ou não? Está de acordo com a média europeia daqueles que são os países com clima mediterrâneo.
Exatamente, e isto porquê? Porque um país como o nosso, em que os períodos de seca são também os períodos mais quentes, exige rega, ou seja, o regadio é essencial para a produção das nossas culturas e é essencial para a competitividade destas culturas tão importantes também para a nossa economia. Por isso, este foi o ponto de partida. Quisemos encomendar o estudo, o tal uso da água em Portugal, que foi encomendado ao CILAB, que tem conclusões, é um estudo muito extenso, mas aqui destacaria três resultados-chave. O primeiro é que é essencial medir a água que utilizamos no setor agrícola. Segundo, a inovação tecnológica vai ser fundamental para que consigamos medir melhor a água que utilizamos e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência hídrica no setor. E, de facto, 85% dos 480 agricultores que foram inquiridos, 85% daqueles que já adotam inovação tecnológica garantem que poupam elevadas quantidades de água. Sim. E poupanças essas que abrangem outros fatores indiretos, como a otimização energética, gestão à distância, utilização de menos fertilizantes. Por isso, para nós, Fundação Cálice Gulbenkian, o caminho pode ser feito através de uma maior inovação tecnológica e integração tecnológica neste mercado, sendo que temos que estar cientes que Portugal tem perfis de agricultores muito distintos e há uns que vão precisar de mais apoio em proximidade e outros que podem servir de alavanca para estas boas práticas. José Roquete, olá viva, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia. Eu gostava que me desse alguns exemplos da sua prática. Precisamos de saber exatamente que impacto e que tecnologias têm servido exatamente para a tal eficiência hídrica de que é necessário. Bom, a primeira coisa que obviamente não é preciso estar aqui a dar mais relevo, é que as questões da água são fundamentais, não é só especificamente para o caso da agricultura, para a sobrevivência dos seres humanos e é um problema do planeta, não é especificamente uma questão mais localizada aqui assim no Alentejo, embora obviamente Portugal é completamente assimétrico no que respeita aos recursos hídricos que tem, nomeadamente as chuvas, que para norte do país, numa diagonal ali a partir de Lisboa e provavelmente até ao paralelo 40 ou 42, tem água que chega e que sobe. Aliás, é importante perceber-se que 95% da água das chuvas que cai ali vai para o mar, não é? E aqui para baixo, o Alqueva é estruturalmente qualquer coisa de fundamental, claro. Não só para o Alentejo, fala-se muito da seca do Alentejo, mas não só do Alentejo, mas também para o Algarve. O Algarve tem um problema de seca também grave. E é importante perceber nas classificações usadas internacionalmente para a seca, aqui no caso da Europa paramos na seca extrema. Né? No caso dos Estados Unidos, que tem um problema de seca tão grave, por isso é que eu digo que a seca é um problema global, um problema mais grave ainda, nomeadamente no Sudoeste, há uma outra categoria acima de seca extrema, que é a seca excepcional. Bom, voltando ao Esporão, que foi a sua referência de base. Nós já há umas 2 dezenas de anos que construímos uma barragem no Esporão que permite fazer a passagem dos anos melhores para os anos piores em termos hídricos. E é importante perceber-se que este ano hídrico de 2020-2021 eu não tenho outra classificação, exceto dizer que é um milagre, e é importante que seja percebido dentro do contexto, não é? Não estou a falar de milagres num contexto religioso, mas é qualquer coisa de absolutamente extraordinário. Fez com que aqui o Alqueva ficasse muito próximo da cota 150, portanto terá até ultrapassado um bocadinho. O Alqueva se descarrega a partir da cota 152, hoje ou ontem estava na cota 149,7, a barragem do Esporão já teria secado eventualmente em alguns anos para trás, se não tivéssemos a possibilidade de bombar água do Alqueva para a barragem do Esporão. O que fazemos, para além das necessidades que podemos ter quanto respeito à rega gota a gota da vinha, mas também para salvaguardar a biodiversidade e o biossistema que está à volta da nossa barragem, que é tremendamente rico e dependente da existência ali a barragem do Esporão tem à volta de 4.600.000 metros cúbicos de capacidade,
felizmente nestas circunstâncias está a 90% e, portanto, nós já estamos também a fazer captação no sentido de tentar encontrar soluções do ponto de vista energético e também da distribuição da rede de água, porque aconteceu-nos aquilo que já aconteceu aqui assim, nesta zona do país, que é os furos que eram utilizados para consumo humano, o furo secou, não é? Portanto, tivemos que fazer um ajustamento, tivemos felizmente a ajuda dos bombeiros voluntários que foram fornecendo aquilo que era preciso. E atenção, porque é uma coisa que permitam-me aqui um parênteses, que é isto. Nós temos sempre o conceito da água que bebemos, não é? Em termos do consumo humano, da água que bebemos. Mas atenção, porque muito daquilo que nós comemos e tem por trás um consumo de água absolutamente inesperado, diria eu. Eu sonho um pouco com o dia em que muitas embalagens de produtos nas prateleiras dos supermercados digam lá quantos litros de água é que foram consumidos para se chegar ao produto que está dentro da embalagem. Espero também que não seja de plástico, não é? Espero também que não sejam embalagens de plástico. Mas voltando, portanto, aqui a esta questão fundamental. Nós temos, portanto, uma rega gota a gota altamente sofisticado do ponto de vista de computerização, portanto, cada talhão e cada casta tem os seus requisitos específicos e tem sido possível utilizar até agora. Como a previsão que temos é de que vai haver um problema inexoravelmente, há aqui uma solução intermédia em que eu também continuo a acreditar, mas espero que possa realmente concretizar-se, que é o chamado plano de rega de Reguengos de Monsaraz, que poderá eventualmente, captando água no Alqueva um pouco mais para cima daqui de onde estamos, seja possível resolver e pelo menos mitigar alguns dos problemas. Mas há uma coisa que nós não vamos conseguir resolver, é que se não houver uma solução e só há duas soluções possíveis, uma é desalinizar a água do mar, outra é transportar a água do norte de Portugal, no sítio onde ela é excessiva, até aqui. É um projeto que já existe há muitos anos, há muitas dezenas de anos, mas que não consta, que eu saiba, dos projetos que estão até já em Bruxelas para a aprovação final, como é o caso do PRR. Sim. Está numa certa ausência de transparência, ninguém sabe ainda muito bem o que é que lá consta, mas é um facto. Portanto, para finalizar, o que é que se passa? Nós, o que estamos já a fazer há uns 2 ou 3 anos é substituir castas que são altamente consumidoras de água e que não sobrevivem sem a rega gota a gota. Normalmente as castas que foram implantadas vindas do norte da Europa, estamos a substituí-las através de um processo tecnológico, biotecnológico, que hoje em dia já controlamos bastante bem, que é substituir essas castas pelas castas tradicionais do Alentejo. Isto é, Aragonês, Trancadeira, etc., que já viviam bem antes de serem regadas. É evidente que quando acontece a rega gota a gota ou sem a rega gota a gota, a produção da vinha não é a mesma, mas pelo menos a vinha sobrevive. Há outra componente que é importante, que é o facto de o Esperão, aqui no Alentejo e também no Douro, já tem a totalidade das vinhas no chamado modo de produção biológico. O modo de produção biológico é uma classificação oficial que demora muito tempo a conseguir, até que se inicia um processo para chegar ao modo de produção biológico, até conseguir a certificação total que temos agora. Portugal tem cerca de na volta, ou muito aproximadamente, uma área agrícola utilizável de 3.600.000 hectares, dos quais cerca de 200.000 são usados para vinha. O que é que acontece? Acontece que desses 200.000 há uma percentagem muito baixa ainda em modo de produção biológica. O Esperão é quase 20% do total das vinhas de modo de produção biológica do país. Sim. O que não é aceitável, quer dizer, pura e simplesmente. Porquê? Porque isso afeta fundamentalmente a sustentabilidade, a fertilidade dos solos, os ecossistemas. Porquê que o modo de produção biológico também defende bastante a vinha e tudo aquilo que se faz à volta da vinha relativamente à água? É porque permite reter água no solo
com o tipo de culturas que são feitas entre as várias carreiras de vinha, reter muito mais água no solo e conseguir também, por esse lado, controlar a fertilidade. Já voltaremos a falar, José Roquete, está bem? Só para concluir, então? Quer concluir? Ou já voltaremos a falar? Já voltaremos. Eu tenho mais coisas para dizer, mas também não o importante... Nós temos 40 minutos, sensivelmente, para todos, e interessa também agora ouvir o Gonçalo Moraes Tristão, que é do Centro Operativo e de Tecnologia do Regadio. Uma vertente que tem sido bastante criticada, e eu pergunto-lhe se é realmente um papão que assusta ou que traz realmente benefícios sendo bem controlado. Bom, muito obrigado pela sua pergunta, muito obrigado pelo convite que nos fizeram. Vamos lá ver, o Dr. José Roquete já enquadrou, enfim, o tema. É evidente que no enquadramento que vivemos de alterações climáticas, a questão do uso eficiente da água é premente para todos. Todos sabemos que a água se torna um bem escasso, portanto, parece que é evidente que todos temos que usar eficientemente a água, nomeadamente a agricultura, a água no seu regadio. Mas eu gostava de deixar esta mensagem que, para a agricultura, esta máxima não é de hoje, esta máxima já vem de há muito tempo atrás. Ou seja, a agricultura de regadio em Portugal, enfim, é de Portugal que nós conhecemos, a agricultura de regadio em Portugal já vem fazendo uma evolução ao longo de muitos anos. Sim. Portanto, não é nada de novo agora a questão do uso eficiente da água. Cristina, deixa-me dar-lhe 2 ou 3 números. Em 1950, a média de consumo de água por hectare nas culturas de regadio em Portugal eram cerca de 15 mil metros cúbicos de água. Em 2014, a coisa foi evoluindo para 6.600 metros cúbicos de água por hectare. Por força da tecnologia. Por força da tecnologia, de conhecimento das culturas. Claro. Hoje em dia há uma estimativa para 2020 em que esse gasto, esse consumo, essa utilização de água na agricultura de regadio anda à volta dos 3.000, 4.000 metros cúbicos por hectare. Ou seja, a agricultura de regadio evoluiu bastante. Não quero com isto dizer que vamos parar muito satisfeitos. É evidente que não. A agricultura de regadio e todos os outros setores que consomem, que utilizam água, têm que continuar a evoluir, e a agricultura acho que está preparada para isso e quer preparar-se para isso, ganhando conhecimento. O COTRE tem um contributo modesto, como muitas outras organizações, e nesse sentido o COTRE tem ajudado ao longo dos anos. O COTRE foi formado em 1999, tem 21 anos, é uma parceria público-privada no sentido que tem no seu seio muitos organismos do Ministério, alguns organismos do Ministério da Agricultura, algumas câmaras municipais e os agricultores representados nas associações. E, portanto, o COTRE tem feito, de facto, tem dado algum contributo para que a evolução da tecnologia possa ser experimentada e os conhecimentos que são obtidos aí, transmitidos Sim. aos agricultores. Mas, portanto, é importante também ter outro enquadramento, que é os números da ONU e da FAO dizem que nós até 2050 vamos ter 9,7 bilhões de pessoas à face da Terra. E a FAO diz que a agricultura tem que ter um incremento do volume de alimentos em 55%. Ou seja, todos nós, a agricultura em geral, tem que criar mais 55% de alimentos nestes anos que faltam até 2050. Portanto, isto para dizer o quê? Há de facto aqui uma grande pressão no sentido de incrementar a produção agrícola e obviamente do outro lado, com as alterações climáticas que estão em cima, usar o mais eficientemente possível a água na agricultura. Pronto, e a mensagem que eu queria deixar é que a agricultura portuguesa tem contribuído para isso, mas não parou e vai continuar de facto com esse tipo de conhecimentos. E José Palha, eu pergunto-lhe se da parte dos profissionais do setor, se há realmente consciência do consumo feito nas águas, porque o estudo, inclusive da Gulbenkian, mostra que cerca de 70% dos agricultores nem sequer têm contador. Muito obrigado pela sua pergunta também, muito obrigado pelo convite para estar aqui. De facto, é um problema que eu acho que tendencialmente será corrigido. Em primeiro lugar, porque hoje em dia, no mundo global em que vivemos e uma enorme pressão que a opinião pública tem sobre os agricultores, a palavra sustentabilidade e eficiência são as duas palavras que estão na ordem do dia. E também tem a ver muito com uma questão de renovação geracional.
Portugal é dos países da União Europeia que tem a população ativa na agricultura mais velha e a menos quantidade de jovens agricultores ativos na atividade. Isso faz com que, obviamente, as gerações mais velhas, tirando exceções, obviamente, mas a generalidade dos agricultores mais velhos não têm sensibilidade para as questões ambientais, para a sustentabilidade e até para a eficiência. E como é que se muda essa mensagem? Eu posso lhe dar um exemplo muito claro, e aqui o COTRE teve também um papel fundamental. No anterior quadro comunitário de apoio entrou em vigor uma medida agroambiental, que é a medida 7.5, que visava exatamente o uso eficiente da água e que obrigava os agricultores, para receberem essa ajuda, a fazerem auditorias ao sistema de rega, instalarem contadores e terem utilização de sondas que medem a capacidade, a quantidade de água que está no solo e regar só de acordo com a informação das sondas. E isso, houve uma adesão muito forte a esta medida. E só para lhe dar um exemplo como a política pode e deve ser pedagógica, as empresas que vendem estas sondas de umidade do solo, que é uma ferramenta tecnológica extraordinária, não sei se sabe como é que funciona, é uma sonda que está espetada no solo a 30 ou 50 centímetros de acordo com a cultura onde está instalada e onde é que as raízes vão buscar água, e que está ligada a um modem e de 15 em 15 minutos faz uma leitura da quantidade do solo. Para ver se é necessário ou não água. Exatamente, e o agricultor pode dimensionar a quantidade de água que põe à planta só de acordo com a sua necessidade. E as empresas que estão no mercado e que vendem estas sondas estão absolutamente convencidas que, mesmo que no próximo quadro comunitário de apoio esta medida caia, cerca de 80% dos seus clientes continuarão a utilizar esta tecnologia. Isto é um exemplo de como a política foi, neste caso, pedagógica e pode e deve ser mais pedagógica. Estamos neste momento a discutir a reforma da política agrícola comum. Temos as metas do Green Deal e da estratégia do Farm to Fork muito ambiciosas em termos de sustentabilidade na Europa e eu estou absolutamente convencido que esta nova PAC irá ter em conta a educação que terá que ser feita aos agricultores e encaminhá-los no sentido da eficiência, até porque a eficiência na agricultura cada vez mais é importante. Nós estamos num mercado global, uma pressão enorme sobre os preços dos produtos que nós produzimos e só com eficiência e com tecnologia conseguiremos atingir o tal grau de sustentabilidade que a União Europeia prevê com o Green Deal. Exatamente, e falando em tecnologia, a Gulbenkian tem um programa desde 2016, Ag for Good, em que é pedido realmente a vários, inclusive a jovens, vários projetos neste domínio tecnológico sustentável. Pode-nos dar exemplos de projetos que já receberam e que possam eventualmente vir a ser executados e concretizados? Sim, a Fundação, e nomeadamente o Programa Gulbenkian de Desenvolvimento Sustentável, nós tentamos sempre ter abordagens inovadoras à resolução dos problemas sociais e ambientais. E uma dessas abordagens que tentamos alavancar ao máximo é exatamente isso, é através de programas de aceleração ou programas de ideação e hackathons. No caso do Hack for Good, nós, relativamente a este tema, abrimos há muito pouco tempo as candidaturas e temos 4 ou 5 projetos em vista, mas que ainda estão em fase de candidatura, por isso não tenho exemplos concretos para que possa partilhar neste momento, mas aqui o importante reter é que tanto promovemos programas de aceleração, ou seja, empresas que já estão, startups que já estão no mercado, estão em vias de se criar, como tentamos dar uma mexidela nos jovens e nos académicos para que possam começar a pensar determinadas ideias já do ponto de vista da sustentabilidade e do ponto de vista económico. Pronto, nós neste caso específico e relativamente ao setor da agro e ao setor no âmbito do agroalimentar, o que vamos fazer a muito curto prazo já em junho, e isto foi algo que foi na sequência do tal estudo, que depois foi discutido com a cadeia de valor e com uma série de stakeholders e peritos do setor da água e do agroalimentar, é lançar um concurso, e um concurso cuja abordagem seja focada em projetos de demonstração. E isto porquê? Porque nós sabemos que já existe muita tecnologia disponível, mas lá está, o perfil do agricultor é muito diferente. Existem 4 segmentos de agricultores em Portugal muito diferentes uns dos outros. E há um grande segmento que nós gostaríamos de alavancar a mudança, que
precisam exatamente deste apoio em proximidade. E depois há outros agricultores, como é o caso do Grupo Esporão, temos aqui o José Requete, os engenheiros José Requete, que têm boas práticas e podem servir de exemplo para que outros... E são muito receptivos, exatamente, às novas tecnologias, exatamente, não é? À capacitação e à transferência de conhecimento e à transferência de boas práticas. Por isso, o que vamos fazer na próxima semana é exatamente lançar esse concurso, um concurso que se baseie em ações de demonstração e que junte todo o consórcio e o agroalimentar, onde obviamente teremos destaque para os agricultores mais inovadores e para os centros de competência, para os especialistas, que seja uma coisa em conjunto, que foi o nosso objetivo desde o início. E só mais uma questão muito rápida que acho que é importante destacar. Nós desenhámos todo o estudo desde o início a par e par com o agricultor, porque a Fundação não tem experiência histórica no setor, por isso tivemos que os ouvir para desenhar todo o planeamento que vem depois do estudo. E uma coisa que acho que é importante realçar é que, embora os tais 71% não tenham contador de água, isso é muito histórico em Portugal, porque ainda não havia uma lei e uma licença que só começou a haver a partir de 2017 da Agência Portuguesa do Ambiente para que se pudesse fazer furos, pronto. Para haver um furo seria preciso uma licença. É que a cultura do agricultor português e deste setor é muito pouco despesista, até pelo contrário. É muito pouco despesista e 65%, ou seja, a esmagadora maioria já utilizam sistema de rega gota a gota, ou seja, uma rega de maior precisão. E acho que é importante deixar esta mensagem porque é um setor que tem uma importância socioeconómica muito, muito elevada no nosso país. E já tem muito boas práticas ao nível da sustentabilidade. É continuar esta caminhada de forma construtiva, porque a nossa abordagem na Fundação também é essa, é olhar para a sustentabilidade e para o desenvolvimento sustentável com uma abordagem holística e que integre na mesma equação as componentes ambientais, as sociais e as económicas. É um setor que realmente que tem um peso bastante substancial no nosso produto interno bruto, sem dúvida. E agora, José Roquete, para o setor agroalimentar ser mais verde, pergunto-lhe se é preciso mais estratégia, mais dinheiro, mesmo sob a forma de incentivos governamentais? Eu diria que é uma combinação dessas duas. É a combinação perfeita. Pelo menos. Mas o que é importante também perceber é que neste problema que temos do alto consumo e, portanto, desperdício também. Atenção que há explorações agrícolas em Portugal que se preocupam concreta e objetivamente com a questão de uma boa utilização dos recursos hídricos. Mas o que acontece é que, numa perspectiva e numa estratégia de médio e longo prazo, tem que ser preciso e é fundamental desinstalar uma parte importante dos agricultores, especialmente dos pequenos e médios agricultores. Eu diria que, como há bocado referiu, dos grandes problemas que têm que ultrapassar, pode-se dizer que seria de até desinstalarem-se um pouco em relação àquilo que tem sido feito, enfim, tradicionalmente. Mas eu penso que o grande problema é a debilidade financeira. Sim. Isto é, não terem recursos financeiros suficientes, porque quando se passa de um modo de cultura tradicional, em que a fertilidade da terra, porque é outra das componentes do modo de produção biológico, é que, por exemplo, no caso do Esporão, já há 4 anos que todos os anos estamos a acrescentar fertilidade à terra, quando normalmente no tipo de agricultura média que se faz em Portugal é o contrário que acontece, porque o agricultor pequeno e médio, quando a produção começa a baixar, tenta compor a coisa com mais água e normalmente o que é que acontece? Uma coisa que está-se mesmo a ver é que o conteúdo mineral do solo vai progressivamente desaparecendo, esgota-se, acaba mesmo por se esgotar. O que é perfeitamente claro, por exemplo, no esgotamento de todos os lençóis freáticos, portanto a água subterrânea, digamos assim, que já está aqui para sul do Tejo, praticamente já desapareceu tudo aquilo que era. José Roquete, como nos aproximamos do fim, eu gostava que nos dissesse que incentivos governamentais, fiscais, seja o que for, poderão ser benéficos para este setor. Eu penso que a primeira coisa que há que mudar é a forma como os pequenos e médios agricultores, porque são aqueles que estão aqui mais em causa, e atenção que são muitas dezenas de milhares, não é? Portugal tem aproximadamente, como há bocado dizia-se, quase 4 mil milhões de hectares utilizáveis para fins agrícolas.
é perceberem que têm um futuro pela frente, mas que têm que dar um salto. E que têm que dar um salto em relação àquilo que provavelmente pais, avós faziam em termos da utilização da terra de que dispõem. Isso é uma primeira mudança de paradigma que é absolutamente fundamental que se venha a instalar. A seguir é realmente haver programas de apoio financeiro. Porquê? Porque quando se passa de um sistema mais tradicional e mais consumidor de água para outros sistemas que podem claramente acrescentar mais valor aos produtos agrícolas, o que acontece é que há sempre um período de passagem. Isto é, por exemplo, no caso concreto da vinha, entre passar de um modo tradicional para um modo de produção biológico, provavelmente demora 4, 5 anos, com uma evidente quebra da produção por hectare. Isso é inexorável. E o pequeno e médio agricultor precisa absolutamente de uma solução para isto. Isto é, acreditar que vão sacrificar, enfim, o seu rendimento ao longo de 3 ou 4 anos para depois poderem realmente acrescentar mais valor. Porque o problema do modo de produção biológica, e é importante esta questão, é básica, nos mercados todos, em todos os mercados, incluindo já começa a acontecer em Portugal, há uma mais-valia acrescida para os produtos que são gerados em modo de produção biológica. Isso é, do ponto de vista de concorrência internacional, absolutamente fundamental. Gonçalo, para finalizar, a pandemia veio hipotecar as expectativas de muita gente em conseguir adquirir tecnologia mais verde ou não? Não, eu acho que não. Aliás, nós na agricultura costumamos dizer, tínhamos aquela frase com o asterisco, a agricultura não para e de facto não parou. Mas obviamente que a questão financeira... Não parou, mas houve constrangimentos, não é? Nós sabemos que existem também problemas ao nível do acesso a crédito bancário, caso seja necessário. Sim, alguns existem, houve constrangimentos também nas exportações e importações, claro, no transporte de mercadorias, mas em termos de produção, a agricultura nacional, efetivamente, não parou. Mas se a Cristina me permitir, eu, mesmo para acabar, segui aqui as mensagens da Filipa e do Dr. Zé Roquete. De facto, primeiro, o caminho faz-se caminhando, é aquela máxima, e de facto, como eu disse na primeira intervenção, muito foi feito, mas há que continuar, não podemos parar. E utilizando a mensagem do Dr. Zé Roquete, de facto, os pequenos e médios agricultores é muito importante que nos focalizemos neles. Eu dou só mais um dado muito recente do recenseamento agrícola de 2019. O recenseamento diz-nos que quase 30% da área de regadio em Portugal, os seus agricultores, os detentores dessas áreas, já fazem rega mediante meios tecnológicos e ponderação científica através do seu conhecimento que têm, científica e tecnológica. São precisamente os grandes. O que faz falta são os pequenos e médios e para isso, para não me alongar mais, de facto é preciso programas de financiamentos, eventualmente uma medida agroambiental como foi a 7.5 já aqui falada. Muito bem. José Palha, o que é que se pode dizer a jovens que até se interessam por esta área e têm grandes preocupações ambientais, mas olham para o nosso setor agroalimentar e dizem, bom, não vale a pena? Eu sou suspeito, não é? Porque eu sou agricultor, adoro aquilo que faço e tenho 2 filhos que também querem ser agricultores. Por isso é que lhe coloca a questão, não é? Eu sou suspeito, mas de facto... E como é que conseguiu incentivar e motivar os seus filhos? Eu acho que o tipo de vida que os agricultores vivem, só esse tipo de vida deve fazer inveja à maior parte das pessoas que vivem nas cidades e que estão sempre fechados no escritório. Por isso, a atividade agrícola com a tecnologia hoje disponível, em que os rendimentos tendem a ser melhores por causa de uma utilização mais eficiente de todos os recursos, acaba por ser uma atividade apaixonante e muito interessante e eu acho que é uma atividade que tem que ter futuro, como disse o Gonçalo há bocado. E nota que há uma maior preocupação com estas questões ambientais por parte dos mais jovens, embora sejam em número muito mais reduzido que os mais velhos, obviamente. E pode surgir aqui no meio desta pandemia e também do plano de recuperação e resiliência uma oportunidade? Eu espero que sim, e acho que estão reunidas as condições para que isso aconteça, porque Portugal, apesar de todas as dificuldades e limitações que temos, no fundo temos um clima que nos permite, em algumas zonas do país, uma produção de extraordinária qualidade. E pela proximidade aos países mais do sul da Europa, temos frutas e legumes até antes do resto dos países, temos uma vantagem competitiva que temos que saber tirar partido dela e valorizar aquilo que nós produzimos cá, face àquilo que é importado do resto do mundo, até com tecnologias menos amigas do ambiente do que aquelas que nós utilizamos aqui na Europa.
Muito bem, meus senhores, foi um gosto tê-los aqui comigo. Infelizmente havia muito mais para falar, aqui o tempo passou completamente a correr, mas estamos também em televisão, portanto as coisas são assim muito mais rápidas, mas penso que o essencial da vossa mensagem passou. Há que apostar na tecnologia, olhar realmente para as pessoas que têm mais idade, mas também mais experiência neste setor, e José Roquete, e olhar para as boas práticas que aqui nos trouxe. Muito obrigada a todos e bom dia.